Rapaz, rapaga, funk previsível, pero cripto no. Criptomoedas não, Bitcoin pampando e levando muitas altas com ele, hein? Muitas altas com ele. A gente vai ver depois da vinheta o que tá pegando, quais as perspectivas, se são perspectivas altistas ou não. Depois da vinheta, claro, vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar like nesse vídeo. Se ainda não deu like, se inscreve no canal se está inscrito e verifique se as notificações caso você não tenha verificado ainda. Também, caso você esteja assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui na legenda, na descrição do vídeo, desculpa, nós temos link para o grupo free do Telegram, no qual a gente compartilha notícias do criptomercado, notícias da macroeconomia, enfim, a gente compartilhou basicamente em tempo real muita coisa que rolou no criptomercado hoje e que fez o mercado ter esses picos, né, que teve aí, tá bom? A gente vai explicar o que aconteceu, meio que por cima, tá? Hoje, de verdade, eu pretendo não tomar muito tempo, até porque tá tarde pra caramba, né? O horário que eu consegui gravar vídeo, enfim, é aquela loucura de sempre, né? A gente vive falando por aqui. E também cogite fazer parte do grupo VIP, né? No qual a gente passa trades, né? Day trades, principalmente voltar para day trade, sinais voltados para day trade, principalmente day trade, né? Com uma probabilidade de lucro muito alta. A gente tá esperando justamente o FONC, né? Decisão do FONC para voltar a passar. E agora que tivemos essa decisão do FONC, né? E o mercado tomando a decisão dele, que era o mais importante disparado, né? Já que o FONC estava precificado, né? E agora que tomou essa decisão, a gente já começa a falar, poxa, enfim, temos um rumo e podemos voltar a arregaçar as manguinhas e trabalhar, né? A gente tinha parado um pouco os sinais, porque passava um sinal de long, e aí tinha um sinal que dava 1 ou 2 alvos pequenos, e o resto tomava stop, e a gente ficava num prejuízo lascado. Então falamos, vamos segurar um pouco os sinais por enquanto, porque short é complicado, a gente não tá com viés baixista para shortar, né? Porém também não estamos com viés, longe de estar com viés altista, né? Já que tudo indica uma correção, apenas uma correção, para a gente longar. Então a gente ficou meio na maciota. Agora a gente volta pro trampo, agora a gente regaça as mangas. Beleza, moçada? Então é isso aí, tá? Então, link para o grupo VIP aqui embaixo na descrição, e também tem o link para o canal de resultados do grupo VIP aqui embaixo na descrição. O mercado tomou a decisão, o canal tende a voltar a ficar um pouco mais ativo, estava um pouco parado, eu também estava vendo outras coisas da minha vida pessoal e acertando algumas outras coisas que eu precisava acertar, do trabalho, coisa pra caramba no meu trabalho, coisa pra caramba na vida pessoal, e agora tende ajeitar um pouco, a gente volta aqui com um pouquinho de mais frequência, não muito mais frequência não, que a coisa tá complicada um pouco ainda, tá? Mas é isso aí, vamos ver lá. Pessoal, enfim, taxa-alvo de fundos do FAD, 4,5%, conforme eu vinha falando há muito tempo, maior probabilidade de manter taxa de juros, e vou repetir para vocês, mesma coisa junho, maior probabilidade de manter taxa de juros em 4,5%. Em julho, mês 7, existe uma probabilidade muito alta do FONC, do Federal Reserve, né, do Jerome Powell aparecer aí, cortando essa taxa de juros em 25 base points, tá? Existe uma possibilidade disso acontecer, isso em julho, tá? E aí o mercado dispara, beleza? Mas por hora a tendência é que a taxa de juros seja mantida aí até mês 7, julho, tá bom? Não junho, mês 6, mas sim mês 7, julho, tá bom?
Tivemos a coletiva de imprensa do FONC, a gente esperava alguma novidade no discurso do Powell, mas ele foi malandrão como sempre e repetiu as mesmas coisas, enfim, nada de novo no front. O Jerome Powell simplesmente disse que a gente tem que ficar esperto com relação à questão tarifária, vamos ver o que vai rolar ainda. Eu já vou falar um pouco da questão tarifária, né? Vamos ver o que vai rolar ainda, né? Porque estamos apreensivos com relação a isso. E outra coisa também, né? A gente tem que ficar um pouquinho esperto aí, porque o mercado de emprego ainda não demonstrou uma fraqueza, a economia dos Estados Unidos não demonstrou uma fraqueza, a gente só vai realmente se ver obrigado a cortar a taxa de juros se estivermos com viés de recessão. E eu acredito que isso talvez seja o estopim para o mercado dar esses pumps que estão dando. Não apenas isso que eu já vou chegar lá, tá? Mas o pessoal acabou ficando otimista, né? Com o fato que, mais uma vez, o Powell nega a tal da recessão, que eu também venho negando, e muita gente vem, não, porque tá recessão. Cara, na boa, o mercado tá se segurando, quer você goste, quer você não goste, tá? Então, não adianta, o mercado tá se segurando, quer você goste, quer você não goste, tá? Então, beleza. É isso, no mais sem novidades no front. Porém, saindo algumas notícias aí de bastidores de que a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, o estopim, né, desta eu ia falar tragédia, mas é um exagero, né? Enfim, desse imbróglio, né, mercadológico todo que está se desenvolvendo nas últimas semanas, né, que fez o mercado corrigir e fica nesse vai e não vai. Eu não diria que está chegando ao fim. Ao fim, não. Longe disso, tá? Mas aí o Trump hoje deixou escapar que o Xi Jinping tá querendo conversar com ele e ele tá muito interessado em acabar com isso, e o próprio Trump já deixou escapar que ele também tá querendo chegar ao fim disso. Afinal, ambas as economias já estão sentindo cansaço, esgotamento dessa guerrinha comercial besta que nem era para ter começado, mas enfim, começou. E também eu não tô pondo a pecha nos Estados Unidos. A gente sabe que a China impõe tarifa aos Estados Unidos há um bom tempo também, então não tem mocinho nem vilão nessa história, tá? Só acho que os Estados Unidos deveriam ter começado um pouco mais leve, né? O Trump, ele deveria sim ter se imposto, né? Porém, um pouco mais leve, né? Só acho. Enfim. Mas beleza. Só dar um ganho aqui que tô tendo que falar um pouco mais baixo hoje, né? Enfim. É isso. Aí parece que tá chegando ao fim. Se eu não me engano, representantes do governo dos Estados Unidos e representantes do governo da China farão um encontro em Genebra, na Suíça. Acho que na sexta, salvo engano. E ali eles muito provavelmente tratarão essa questão aí das tarifas, tá? Então existe uma probabilidade, há uma esperança de que conversem, se acertem e, no mínimo, iniciem as tratativas para dar uma amenizada na taxa de juros, e com isso a gente tenha a redução das taxas de juros, as tarifas aí de importação, e com isso a gente comece aí essa redução, e por isso os mercados deram um pump interessante hoje, tá? Com isso, mais para frente, inclusive o próprio Jerome Powell vai se ver obrigado a reduzir taxa de juros, né? Mas no momento o mercado deixou muito claro que ele não está se importando tanto assim com taxa de juros, né? Tem a importância, mas eles estão realmente interessados, né? As pessoas que operam o mercado, no caso as instituições que operam os mercados, estão interessadas
com a amenização das tarifas, tá? Com a amortização aí dessas tarifas que estão muito altas mesmo, tá bom? No mais, quinta-feira a gente só vai ter pedidos iniciais por seguro-desemprego, nada que deve afetar muito, beleza? Vamos lá. S&P 500, que aqui a gente vem porque interessa, que é gráfico, né? Rompemos LTB, como eu disse, cara, rompeu LTB, para mim acabou a recessão, ponto final. Rompeu LTB, fez pivô de alta, aqui ó, perfeito, veio para cima, acabou a recessão, acabou na ativa de recessão, o mercado se segurou, recuou, segurou no topo da cabeça do pivô, tá para cima, tem nem que falar, tendência de alta, claramente de alta, alvos. Não tem nem como precisar muito, cara, porque já pegou até, né? Já pegou 1.6, tem alvo lá para pro 2.0, que bateria 5.738. Então, não deve mexer lá com muita coisa. Não tem lá grandes alvos, porém, tá se segurando em médias móveis importantes, triplo EMA de 610, EMA de 200 períodos, EMA de 34, EMA de 50, EMA de 72, tudo alinhado para cima. S&P é alta e ponto final. Muito dificilmente a gente vai ver S&P cair, a não ser que tenha alguma notícia negativa nessa tratativa aí que a gente vai ter entre representantes do governo dos Estados Unidos e representantes do governo da China, que vão negociar as tarifas de importação. Até lá, a tendência é que o mercado siga subindo, beleza? Bitcoin segue a alta, pegou já nosso alvo de 11%. Se você acompanha o canal, eu botei 11% no seu bolso, de nada, tá bom? Daniel, não entrei, não confio em você. Bem feito, você foi tonto mesmo, tem mais que se lascar. Apesar que acho que ele não chegou nem da entrada, hein? Ele não corrigiu pro ponto da entrada, mas tudo bem. O que valeu foi estudo, tá? Rompeu a nossa LTA aqui. Opa. Rompeu a LTA, mas depois desrompeu. Rompeu a LTA e desrompeu. Agora, nesse momento, opera acima da LTA. Então, perfeito. Isso daqui é o melhor indício que a gente pode ter de alta. Quando a gente tem um rompimento de LTA para baixo, ele passa um tempo para baixo, faz o que a gente chama de bear trap e ele desrompe, voltando para cima dela. Acho que vai ficar um bom tempo acima? Eis a questão. É isso que a gente deve se atentar, tá? Probabilidade é que se mantenha acima. Porém, a gente tem que ver que é uma LTA que está bem inclinada já, e seria de bom tom se o mercado realmente desse uma corrigidinha para dar uma desafogada, tá? Tá bem esticado agora o mercado, mas enquanto estiver acima da LTA, a tendência é de alta, ponto final, e você não shorta uma tendência de alta. Eu, pelo menos, não acho nada interessante fazer isso, tá? Continuo acreditando que a tendência é subir. É um bom momento para você comprar para curto prazo? Não, porque eu acredito que em breve a gente possa começar uma correção, tá? Onde seria essa correção? Cara, para mim por aqui, assim, ó. Então a gente tem uma outra LTA aqui, por exemplo. E de repente eu posso fazer uma correção para cá, 97.600, né? Aqui seria uma região para você acumular um pouco, tá? Aqui seria uma região para você acumular um pouquinho. Beleza? Caso ele corrija para 97.600. E se perder? Triple EMA de 610 períodos. Triple EMA de 610 períodos. E que daria em 96 mil, né? Mas não deve cair muito mais que isso, não. Não deve dar muito mais que isso, não. Vamos ver se segura lá. Triple EMA de 610 períodos, que tá segurando ele aqui, no caso, para baixo, tá? Então, no gráfico que a gente visualiza, segura para cima, no gráfico de diário, ele segura para baixo. Vamos lá, então.
aqui não é só tripamento de 610 períodos não, tá? A gente tem aqui uma resistência que foi testada a primeira vez lá em novembro de 2024, depois foi testada de novo em dezembro, depois foi testada de novo em 25 de dezembro, Natal, né? E muita gente simplesmente esqueceu dela, mas tá aqui, ó. No momento a gente tá em cima dessa resistência. Então, assim, o mercado tá testando ela de novo, tá? Então, se no gráfico de 15 minutos é melhor a gente ficar de fora, porque pode fazer uma correção em breve, o gráfico diário a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Ver se ele vai fazer algo do tipo: rompe, corrige, e aí sim, qualquer pivô de alta que ele faça acima dessa região, que daria por volta de 100 mil dólares, a gente pode cogitar compra, mas tem que realmente fazer isso daqui. Rompimento de pivô acima de 100 mil dólares, beleza? Se começar a correção, já sabe, ó. Se começar a correção, já sabe. Tem que ver se vai segurar essa LTA que tá bem inclinada. Perder, já viu, né? Vem para baixo, com tudo. Mas tá aqui, uma região bem interessante. Sentimento do mercado, o que ele diz que é bem importante, que basicamente confirmou, né? Confirmou que a gente estava em correção. A gente vinha utilizando o sentimento do mercado para justamente ratificar as nossas posições, tá? Então, assim, pump no mercado, pump no price action, tá? Open interest ratificou, cara, isso aqui. Tá? Ó, o mercado subiu, open interest subiu junto. Então não é um simples dead cat bounce, né? O mercado tá, as instituições estão subindo junto. Então o price action tá subindo e há interesse institucional nessa alta. Perfeito, cara. Muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Long short ratio. A maioria das pessoas estão ainda apostando na queda. Então ainda tem sardinha querendo adivinhar topo. Enquanto tiver sardinha querendo adivinhar topo, enquanto tiver sardinha achando que o mercado já atingiu o seu preço máximo e vai começar a vender, vai ter instituição aproveitando para comprar e mandar o mercado para o lado oposto, que é o lado da alta. Tá? Então, tudo indica que o mercado vai continuar subindo, porém a gente vê pelo long short ratio que não tem mais tanta sardinha assim também acreditando na queda, né? As sardinhas estão ficando um pouco mais céticas, né? Já não é que nem antes, que a gente tinha aí quase 2 para 1. A proporção de short era 2 shorts para cada long aberto, né? Isso daí já tá um pouco esfriando, tá? Então a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Liquidations. Muito mais liquidações de short do que de longs, o que normalmente manda o mercado para cima. Então, muito, muito bom isso, tá? E taxa de financiamento, funding rate, tá pagando muito mais para você shortar Bitcoin do que para você abrir operações em long em Bitcoin. Então, ótimo, perfeito, maravilha, tá? Tá sendo muito mais caro você abrir operações de long em Bitcoin do que você abrir operações de short em Bitcoin. Perdão, ao contrário, tá sendo mais caro no momento você abrir operações de short em Bitcoin do que operações de long. Se você é uma instituição, você vai fazer o quê? Você vai pagar mais caro para shortar Bitcoin ou pagar mais barato para longar Bitcoin? Né? Questão lógica. Sentimento, cara, a única coisa ruim que a gente vê é o CVD, né? Com o aumento do CVD em posições
de compra a mercado, né? Então a gente está tendo um aumento de compra a mercado realmente maior. E aí, neste caso, o aumento de compra a mercado, a tendência é que realmente o mercado volte a corrigir, tá? Porque quem compra mercado não, desculpa, compra ali, não é mercado, compra mercado. Com o aumento de compra mercado, a tendência é que o mercado inverta posições, né? E a tendência é que ele caia. Mas por enquanto, o sentimento do mercado muito, muito favorável a quem está shortando. Cara, o problema é que já estão aparecendo um monte de ordens de venda aqui. E eu disse, né, no último vídeo que perto dos 100 mil a gente realmente encontraria muita resistência, né? Então, para você ter uma ideia, 408 mil vendas de Bitcoin em 98.900, 286 mil ordens de venda de Bitcoin em 98.900, 318 mil ordens de venda de Bitcoin em 99.100, 298 mil ordens de venda de Bitcoin em 99.200 e por aí vai, cara. Um monte, até 100 mil dólares é 285 mil ordens de venda de Bitcoin. Então tem um monte de gente agora querendo vender Bitcoin. E não é um monte de gente sardinha não, tá? É ordem institucional, tá? O Trading Light capta ordem institucional, não pega ordem de sardinha não, tá? Então vamos ficar muito atento com isso porque tá pesado, cara. Pesado mesmo. E suporte, cara, aqui pra segurar mesmo o Bitcoin. Cara, tá feia a coisa, hein? Suporte vai ser só lá pra baixo. Então é o que eu falo, comprar Bitcoin agora já foi, tá? Ó, só lá em 82.180 a gente vai ter 308 mil ordens de compra de Bitcoin. Então cuidado, tá, pessoal? Compra de Bitcoin agora não é aconselhável. É aconselhável se ele romper a faixa de 100 mil, fizer um pivô de alta e aí se segura. Como o próprio nome diz, um pivô de alta, ele vai se segurar acima dos 100 mil. Por quê? Porque acima dos 100 mil vai estar acima de todas essas ordens de venda que estão servindo como resistência. Beleza? Crypto Fear and Greed Index. O mercado está em ganância, porém é uma ganância leve perto do que poderia estar. Perto dessa alta toda está uma ganância leve. Aceitável, porém arriscado, tá? Continuo falando, não é momento de comprar Bitcoin. Fechou? Passando rapidão aqui, ó, nas altcoins. Então é o seguinte. Passando rapidão, tá? Ethereum rompeu a EMA de 50 períodos, maravilhoso. Eu falei que se isso acontecesse, teria alvo lá para 1965. EMA de 72 períodos, cara. EMA de 72 períodos. E se romper aqui, tem alvo lá para EMA de 200 períodos, 2.250 dólares, tá? Mas é cedo ainda para falar isso, tá? Porque, como eu disse, o Bitcoin já tá ficando estressado, a tendência é que as altcoins também comecem a ficar estressadas. Então tá aqui, ó. Tem alvo para até 1970 dólares e depois disso a situação fica um pouco complicada. Já tá ficando um pouco complicada, né? Mas vamos ver. Acho que até 1970 pode ser que chegue. Ethereum. Ripple tá cansada, cara. Ripple tá tentando, né? XRP, mas não vai. Se manteve acima por um tempo das médias principais e agora está com uma dificuldade lascada de romper 2,20, né, que é onde está a EMA de 50 períodos. Tá complicado. A XRP precisava, na verdade, se manter acima de 2,22, né, que aí estaria acima das médias móveis principais e teria alvo para buscar lá a nossa LTB por volta de 2,40, né? Mas está numa situação complicada, tá com dificuldade de se manter acima de 2,19, por exemplo. Então, tá numa situação bem chata a XRP. Tá bem complicado aqui, cara. Se não conseguir segurar aqui, corre o risco ainda de vir buscar a EMA de 200 lá em 2 dólares, tá? Ficar bem atentos com a XRP, que não tá numa situação tão tranquila, não.
Solana. Solana que eu achei que ainda fosse para 117, fazer algo parecido com o ombro, cabeça, ombro invertido. Mas está se segurando bem nas médias móveis. E tem aqui como principal protetora a EMA de 50 períodos de 141,6 dólares. E por enquanto tá bem. Por enquanto tá bem sim, tá? Teria um alvo, primeiro alvo lá em 160 dólares. Depois aí lá para 175 dólares, quem sabe, né? E a da Cardano, cara, simplesmente apagou a MLTB que eu tinha nesse gráfico aqui. Mas ela tá indo bem. A Cardano que até então tava muito mal, né? Tem uma forte chance de vir buscar aqui nossa LTB. Em 87 centavos. Estamos travando aqui, né? 200 períodos em 71 centavos de dólar. Aqui é complicado, que se eu não conseguir romper 71 centavos de dólar, a gente vai ver, porque muito provavelmente ela vai fazer o teste na EMA de 50 períodos, que está em 0,68, né? Então, vai ser uma briga muito boa aqui. Muito boa mesmo. Beleza, pessoal, era basicamente isso, passar meio rápido aqui com vocês. No fim ficou um pouco além do que gostaria, porém não tão além, né? Foi um vídeo mais ou menos em termos de duração. Então por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau e até mais, fui.